A procura por conteúdos que vão ensinar as pessoas a serem mais persuasivas, a terem uma maior capacidade de influenciar as outras pessoas é gigante. Todo mundo quer ter, quer desenvolver esse tipo de capacidade de ali conseguir modificar o comportamento, as ideias das outras pessoas. Eu não vejo nenhum problema nisso, muito pelo contrário, reconheço essa como uma habilidade indispensável hoje em dia. A questão é que, quando se fala sobre esses conteúdos, nem sempre fica claro a diferença entre uma manipulação e uma persuasão, né? Muitas vezes a persuasão acaba vindo junto com até desonestidade. Então, será que é possível ser uma pessoa de convencimento, persuasiva, influente, sem manipular os outros, sem causar mal, sem ter que mentir nem adular? Então, vamos falar sobre isso nesse vídeo. Então, pessoal, eu sou o Davi Leucas, sou psicólogo e especialista em comportamento não verbal e emocional e estou aqui retomando o canal do Clue Lab. Agradeço o pessoal que votou lá no Instagram, coloquei alguns vídeos ali, alguns temas de vídeo de como a gente faria esse retorno e cá estou com o vídeo que vocês escolheram. Se você não me segue no Instagram ainda, dá uma olhada aqui que está na descrição do vídeo. Esse é um tema que eu gosto muito de falar sobre, justamente por estar tão ligado a alguns pontos da natureza humana. Em muitos dos meus cursos, consultorias, enfim, até mesmo dentro do consultório, eu já tive ali pessoas que tinham como um dos seus principais objetivos ser mais influente, ser capaz de convencer as outras pessoas. Isso está muito também ligado à nossa cultura, sabe? O brasileiro, ele é, né, conhecido ali pelo aquele jeitinho brasileiro de conseguir ali passar uma conversa ali, aquela pessoa malandra, enfim. Isso, o brasileiro tem muito isso dentro da sua identidade. Mas, assim, adquirir um conhecimento exige uma reflexão. Tudo que você aprende, isso vai se encaixar na pessoa que você é de alguma maneira, né? A gente tem ali a nossa periferia da nossa personalidade, do nosso self, do nosso eu, ali com muitas possibilidades de alteração. Olha, eu confesso a vocês que o YouTube é uma rede a qual eu, sinceramente, não estou acostumado. Não estou acostumado a produzir conteúdo para cá, então aceito todas as dicas e possibilidades que tiverem de apoio para quem quiser fazer, obviamente, deixa aqui embaixo. E também convido vocês a dividir suas experiências. Então, assim, eu não funciono muito bem com roteiros, ler texto, essas coisas. Olha, fica terrível. Então, os vídeos que eu trouxer aqui vão ser sempre nessa pegada de tentar trazer reflexões em uma linguagem bastante simples, com a intenção de que todos nós possamos estar na mesma página. Tá? Um conhecimento, para ele ser útil, profundo, ele não precisa ser rebuscado, de difícil acesso. Né? Eu acho que a arte está em transformar coisas complexas em uma linguagem bem simples, e eu vou tentar trazer isso aqui para vocês. Mas ainda falando sobre a persuasão, né? Se esse é um tema que te interessa, se você deseja desenvolver essa habilidade, aperfeiçoar ou até mesmo adquirir, a primeira questão que eu falo é que existe uma necessidade de reflexão, tá? Então, assim, a pergunta por que é uma pergunta que a gente usa muito pouco, mas eu te pergunto, para que você quer ser mais persuasivo, tá? Pode parecer uma pergunta boba, mas se você fizer ela você mesmo, você vai perceber que não é. Tá? Para quê? Para que você precisa tanto modificar o comportamento do outro? Tá? Às vezes a persuasão, a influência vem para que o outro goste da gente, para que o outro nos veja como algo importante. Para que exatamente se quer essas coisas? Eu não estou dizendo que isso é uma coisa ruim, tá? Não estou fazendo nenhum juízo de valor.
Só digo que é importante a gente saber a qual necessidade isso está atendendo. Senão, dificilmente vai existir ali o grau de eficiência que a pessoa está buscando. Então, eu vou trazer alguns termos aqui que são bem particulares da linguagem que eu vou usar aqui nesse vídeo. Então, para a gente entrar aqui na mesma página, eu vou dizendo o que eu entendo como persuadir, o que eu entendo como manipular, tá? Para a gente poder ali não trabalhar com definições de dicionário, mas sim com definições que a gente vai construindo juntos aqui. Então, assim, a questão da persuasão, vamos entender ela como algo mais neutro, tá? Você pode persuadir uma criança, né, fazê-la entender que ela precisa tomar um remédio ruim, mas que é para a saúde dela, assim como um estelionatário pode persuadir uma pessoa a entrar, assinar ali um negócio, um contrato que vai causar inúmeros prejuízos para ela. Então, ser capaz de alterar crenças, emoções e comportamento das outras pessoas é o que a gente vai entender como persuasão. Eu, particularmente, gosto de diferenciar a persuasão da manipulação, embora, assim, etiologicamente vai acabar sendo coisas muito similares, mas na nossa linguagem a manipulação ela tem ela tem um peso muito mais forte para negatividade, tá? Então, assim, uma pessoa que foi persuadida, ok, pode até ter sido persuadida para algo bom. Agora, quando uma pessoa se sente manipulada, é diferente de ser convencida, por exemplo. Então, manipular uma pessoa muitas vezes vem de torcer, né? De fazer com que ela acabe realizando algo que ela não quer. E muitas vezes a manipulação ela vem associada à desonestidade, né? Então, assim, aquela pessoa que é convincente, aquela pessoa que é persuasiva, ela, obviamente, né, quanto mais habilidoso socialmente uma pessoa maior vai ser a sua capacidade de se conectar e de ganhar atenção e, obviamente, de persuadir também. Mas será que uma pessoa, para convencer a outra, para buscar uma alteração no comportamento, na crença, na emoção, ela precisa mentir? Tá? Então, assim, há algum tempo eu já me debruço sobre essa questão de maneira muito mais prática e vivencial do que propriamente teórico-técnica. Tá? A maior parte das coisas que eu vou falar aqui não são relacionadas a coisas que eu li, embora hajam muitas, obviamente, mas são coisas que até que eu li, mas que eu li e apliquei. E muitas delas vêm ali em relação ao meu conhecimento de vida mesmo. Tá? Então, assim, todo mundo sabe o apego que eu tenho à ciência, mas o que eu estou falando aqui é uma experiência primordialmente vivencial. Tá? Então, assim, eu já vi inúmeros materiais ali falando sobre persuasão e tudo mais, e muitos deles envolvem enganação. Na verdade, até o próprio senso comum da pessoa persuasiva, em algum momento entra uma mentirinha aqui, outra ali, mas que de certa maneira faz parte do jogo. Tá? Eu acho que quando uma pessoa utiliza do engodo, do engano, da bajulação para modificar o comportamento da outra pessoa, né? Para encantar uma outra pessoa, dizer que tem mais do que tem, que sabe mais do que sabe, que fez mais do que fez para que seja ali notado, percebido, prestigiado, prometer coisas para conseguir outras em benefício próprio, enfim. Principalmente ali essas pessoas que são muito hábeis em manipular, em persuadir através do engano, se sentir enganado é muito ruim. É uma das piores sensações, né? Pensa se você já caiu nesse canto da sereia alguma vez. Então, a pessoa ela até consegue, né, fazer isso, enganar, mas ela vai acabar enganando uma vez só. Então, assim, uma manipulação, ela acaba sendo um problema para a relação. Tá? Porque a pessoa pode ter um ganho imediato, mas a longo prazo aquela relação se desgasta. Tá? Porque essa pessoa boa de persuasão, mas que mente, que não se preocupa com o resultado para o outro, ela acaba sendo vista até como uma pessoa eficiente, persuasiva, encantadora, mas acaba sendo uma pessoa oportunista, uma pessoa interesseira, né?
Então a pessoa que se sente enganada, usada, né, o que é pior ainda, ela acaba vendo ali, poxa, aquela pessoa fez isso por mim, mas ela fez para que eu fizesse outra coisa, né? A pessoa sente que o livre-arbítrio dela foi retirado. Isso é muito grave dentro das relações, tá? E na maior parte das vezes as pessoas acreditam que é isso que precisa. E eu digo para vocês, em relação principalmente à minha vivência, não é assim que funciona. Tá? Não é assim que funciona. Algumas pessoas já me disseram que eu sou meio contraproducente em relação a algumas negociações, porque eu jogo de maneira aberta demais. Mas o meu objetivo não é ficar nesse empurra-empurra e nesse jogo de esconde cartas. O meu objetivo é conduzir a relação para que ela seja o mais franca possível. Tá? E talvez para que você realize ali uma persuasão que seja autêntica, empática, você tenha que abrir mão de algumas coisas e você pode até perceber que talvez nem precise, talvez você não queira persuadir o outro. Né? Muitas vezes a persuasão ela tem muito a ver com o controle, né? De que a gente quer que o outro seja diferente do que ele é. Tá? Quando a gente evita aceitar outra pessoa e quer ali que ela haja de acordo com a nossa maneira de ver o mundo, que ela sinta como nós sintamos, que ela veja como nós vemos, que ela haja como nós agimos. Então, para que a gente consiga existir ali num método persuasivo em que as relações não acabem, né, que não necessite usar desonestidade, negociar sem precisar usar desonestidade, cativar, influenciar sem precisar usar desonestidade, é algo real. Tá? Eu vou trazer aqui alguns pontos e vou dividir com vocês algumas coisas sobre isso. Eu acho que a persuasão, em primeiro ponto, ela sempre tem de ser empática. Tá? Você não pode persuadir a outra pessoa. Quando eu digo não pode, quem sou eu para dizer o que você pode e o que você não pode? Mas se você quer bons resultados, onde você possa gerar credibilidade, gerar confiança, gerar relações duradouras, sem e mesmo assim utilizando uma persuasão, talvez faça sentido algumas das coisas que eu vou te dizer aqui virarem uma prática na tua vida. Tentar convencer uma pessoa de algo, tentar persuadir uma pessoa a algo que não há ganho para ela ou que há prejuízo para ela, em benefício próprio, a coisa vai ser boa para você, mas não vai ser para o outro, acaba que, mesmo que você diga ali a verdade, por que você faria isso? Tá? Por que você convenceria a pessoa a fazer algo que para ela não é bom? Davi, mas eu vou trabalhar numa negociação e tudo mais, e eu preciso conseguir o melhor valor, porque eu tenho que pensar aqui na minha empresa. Ok, você vai fazer isso, tem situações onde você não vai conseguir fugir disso, acontece, mas entenda os prejuízos que aquilo ali vai causar à sua relação. Agora, em outras, onde você pode fazer isso, essa ideia de querer sempre ganhar vantagem também é uma coisa para se pensar, sabe? Porque essa competitividade, ela tá ali como um dos cernes do problema psicológico, né? Do sofrimento hoje. A gente desde criança aprende muito mais brincadeira competitiva do que cooperativa, do que ser melhor, do que ganhar do outro. Então, assim, utilizar a persuasão para esse fim acaba só... O objetivo está claro ali, você quer realmente isso. Então, a primeira ideia para você é que você respeite a outra pessoa, né? Você preze pelo ganho mútuo, né? Você conseguir ali modificar o comportamento da outra pessoa, como eu falei o exemplo da criança, né? Uma mãe pode usar argumentos ali que não sejam mentirosos para tentar convencer o filho de que tomar aquele remédio que tem um gosto ruim vai fazer com que ele fique melhor. Fala, poxa, você não quer ir jogar futebol, você não quer ir fazer isso, você não quer ir brincar, então você não consegue do jeito que você está. Assim, um exemplo bem simplório, tá? E além disso, algo que faz mal não só à saúde mental de quem é persuadido, manipulado, mas também de quem do manipulador, é a falsidade, tá? É o dizer que gosta ou mostrar interesse por alguém que você não tem. Isso
Você pode até conseguir fazer isso, você pode ser um bom ator, uma boa atriz, mas não acha que isso não te custa nada, tá? Isso custa pra você alguma coisa. Custa pra relação, custa pra você, porque você toda hora vai ter que ficar ali alimentando aquilo e em algum momento você não vai conseguir mais, tá? Isso vai fazendo mal, isso vai corroendo a pessoa por dentro. Então eu coloquei pra minha vida hoje tentar trabalhar ou ter à minha volta ali pessoas que eu realmente gosto, que eu realmente admiro. Pô, Davi, mas isso não é possível. É complicado. Mas se hoje, por exemplo, eu vou ter uma reunião, ou vou fazer negócios, ou até mesmo na minha vida pessoal, com alguém que eu não tenho interesse ou que eu não admiro, eu não demonstro, independente do que eu ganhe com isso. Tá? Então, assim, buscar algo que de fato seja interessante para você. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo ser humano. É muito difícil encontrar alguém que eu não ache nada curioso, interessante. Obviamente existem pessoas que eu tenho aversão, como qualquer outra, e essas pessoas eu não tenho nem necessidade de persuadi-las, nem vontade. E se houver necessidade de persuadi-la, eu prefiro não ganhar aquilo, receber o meu prejuízo, ficar com ele, do que ter que fingir alguma coisa. Não estou me colocando aqui de moralista nem de certinho, mas é simplesmente porque isso faz mal a você, tá? E isso torna menos eficiente a persuasão. Então, assim, a sinceridade, ela é uma arma poderosíssima. Ela faz bem para você, faz bem para o outro, faz bem para as relações. Ao invés de ir até lá, manipular, modificar e obter o seu lucro, ir embora e deixar aquela relação árida, desgastada, por que não construir uma ponte para o outro? Tá? Por que não construir uma via de mão dupla? Tá? Quando eu falo em persuasão, na minha perspectiva aqui, o que eu estou dizendo a você é que a modificação do pensamento do outro, quando isso é feito ali com a sua intenção de fazer bem, tá? Ela acaba se tornando algo natural da relação. É muito mais fácil você ser persuasivo com alguém que acredita e confia em você. Tá? E eu não estou dizendo que você ganha a confiança da pessoa para manipulá-la, para persuadi-la. Não. Se ela tem a sua confiança é porque você foi confiável. Tá? E assim a relação ela vai durando. A adulação, o fingimento, tudo isso é algo extremamente, a longo prazo principalmente, cansativo e danoso. Tá? Uma das coisas que eu mais vejo em relação à, à persuasão vem ali com alguns pontos de linguagem corporal. E um deles diz respeito ali ao espelhamento, né? E isso vem para aquelas pessoas que são meio camaleônicas, né? O efeito camaleão da pessoa que é capaz de se moldar ao outro e tal. E isso muitas vezes é percebido como algo que é maravilhoso, né? Uma pessoa que sabe se moldar ao outro e tal. Eu tenho minhas dúvidas o quanto isso é algo de fato bom, porque assim, essa necessidade de agradar, de cativar, de modificar o outro é tão grande que você está disposto a, mesmo naquele momento, naquela relação, se anular tanto, se negar tanto, de modo a expressar só aquilo que vai servir com aquela relação no outro. Mais uma vez, vocês realmente acham que isso não tem um custo? Tá? Um custo para a autoestima, um custo para a pessoa? Então, assim, muitas vezes quando se fala do espelhamento, imagina que você é uma pessoa super introvertida e vai tentar espelhar alguém que é super extrovertido. Você acha mesmo que isso vai dar certo? Imitar os gestos, imitar a postura. A gente tende a admirar muitas vezes o que é diferente, ser convencido por aquilo que é diferente. Então, assim, não force os seus limites, não force a relação, tá? E para a gente chegar aqui ao fim desse vídeo, o último ponto que eu trouxe para trazer para vocês é a diferença do apelo emocional para o apelo lógico, tá? E isso se liga com algo muito importante que talvez seja ali o principal sobre a questão de persuadir alguém.
Eu acho que persuadir não é mentir, e sim é organizar os teus argumentos, sejam eles com um apelo lógico, né, explicando com argumentações racionais, buscando ali fazer a pessoa entender da forma como você vê, ou simplesmente trazendo ali um conteúdo mais emocional, dizendo como você se sente e por que você gostaria que a pessoa agisse, pensasse de outra forma. Mas ambas podem e devem ser pautadas na sinceridade. Muitas vezes, gente, eu estudo a desonestidade, é um dos meus trabalhos, inclusive até em relação ao nosso sistema de justiça, um serviço que eu presto. E começar a estudar a desonestidade mexeu muito com a minha vida. Eu acabei vendo o quão possível é a verdade e o quão viciado o ser humano está na mentira, desde seu café da manhã até a hora de dormir. Tá? Muitas vezes as pessoas mentem sem necessidade, acaba por hábito. O ser humano tem o hábito de mentir. Mesmo que seja uma mentirinha de oi, tudo bem, querida, quanto tempo, enfim. Né? De fingir essa felicidade até coisas mais graves. Mas quando você é sincero em algumas coisas, as pessoas... Eu não estou falando da sinceridade radical, no estilo mentiroso, não. Eu estou falando quando você acaba se dando certos luxos, as pessoas ficam... elas estranham bastante. Né? Por exemplo, não é muito incomum na minha vida alguém falar assim, vamos ao cinema ver tal filme, sexta-feira. Eu falo, não. Você vai fazer alguma coisa? Não, eu não quero. Não quero ir. Tá? Mas por que você não quer? Não quero ver o filme, não quero sair, às vezes não tô afim. Então, assim, não, você gostou da comida? Poxa, não gostei. Não gostei. Eu até gosto dessa comida aqui, mas essa não tá boa. Mas eu vou magoar outra pessoa. Não, cara. Depende da forma como você fala. Às vezes as pessoas se magoam, mas isso parte delas, não de você. Entende? É uma questão delas. Se você ficar se espremendo para caber nas necessidades do outro, isso não é persuasão, tá? Isso é outra coisa. Você ficar acreditando que você vai ficar enganando o outro para que ele goste de você, isso é uma outra coisa. Então, assim, experimenta. Pode ser uma coisinha pequena. Experimenta quando você quiser convencer outra pessoa, ao invés de fazer subterfúgios, artimanhas, manipulações, estratégias, tá? Seja direto. Davi, mas eu vim ver um vídeo aqui achando que eu ia encontrar técnicas avançadas de manipulação e segredos não revelados, tudo aquilo que o seu professor não te contou, e você está me dizendo para eu ser sincero? É exatamente isso. As coisas mais simples, gente, mais simples, em geral são as que mais funcionam, tá? Em geral. Eu, particularmente, tenho um pouco de aversão a essa vaidade do complexo. Tá? Existem coisas complexas, óbvio, mas se você não puder reduzir elas a instruções, a pensamentos simples, eu não sei exatamente qual é a validade que essas coisas têm. Então, se permita quando quiser que uma outra pessoa faça algo, que uma outra pessoa entenda algo, como você quiser ser persuasivo, tenta investir na qualidade daquela relação. Tenta trazer o que você quer, tenta trazer o que você pensa, tenta trazer o que você acha, de maneira ordeira, de maneira empática, de maneira não violenta, de maneira a que você e a outra pessoa ganhem com isso. Ok? Muito bem. Era isso que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. É o primeiro vídeo de retorno. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo se você tem ali experiências com isso que eu falei, se você já se sentiu enganado, enganada, como você reagiu e o que você pensa hoje sobre honestidade e persuasão. Quem puder dar aquela força, segue o canal, compartilha, porque de agora em diante a gente vai ter conteúdos aqui com muito mais frequência. Então, um grande abraço a todos e a todas e até a próxima.